Maravilha, maravilha. Boa. Obrigado, Matheus. Boa. Obrigado, Matheus. Valeu, obrigado, Sandro. Obrigado pelo convite, pelo espaço. Sempre muito legal participar dessas conversas, trazer um pouquinho de coisas novas que a gente descobre no dia a dia, né? Porque a nossa comunidade, a gente não para de estudar nenhum minuto e a gente agradece sempre essas oportunidades. Prazerzão estar com vocês aqui. Meu nome é Cássio, eu sou diretor de operações aqui na Electron Security. Comigo está o Arthur. O Arthur, certamente, a maioria de vocês já conhece, tem um nome muito forte ali na comunidade de cibersegurança, principalmente da turma de Bug Bounty, né? E a gente traz para vocês hoje alguns resultados de alguns projetos que a gente fez no ano passado, que foram muito interessantes e quando mexe no bolso, né, assim como no setor financeiro, a gente sempre dá uma visão mais fácil, uma visão maior, porque acaba chamando a atenção de todo mundo. Aqui na Electron Security a gente tem essa expertise de vários setores, o financeiro entre eles, né, o maior de todos, né, que a gente tem aqui, principalmente com bancos tradicionais. Vocês vão encontrar ali no nosso site, mas a gente tem participação com bancos tradicionais, assim, lá Nubank, BTG Pactual, algumas crypto exchanges como o Mercado Bitcoin, Foxbit. Então, são grandes nomes, né, do setor financeiro. Mas a gente não começou ali, né? A gente começou lá atrás, nosso DNA nasceu do Bug Bounty, né? O nosso CEO hoje, que é um dos sócios fundadores da empresa, ele começou fazendo o Bug Bounty e depois ele viu essa oportunidade de expandir a pesquisa de segurança para o mercado nacional e depois internacional, né? Para tentar ajudar as empresas a construir esse lugar mais seguro para a internet, né? E aí, desde então, a gente tem criado um time muito sólido, com uma expertise muito forte, que hoje a gente gosta de bater no peito e dizer que a gente tem duas grandes tribos, né? Então, a gente tem a tribo que é do Bug Bounty, muito bem representada aqui pelo Arthur hoje. A gente tem a tribo também daquele hacking mais tradicional, que faz toda aquela cadeia de Red Team, né? Desde lá da simulação de ataque até o fechamento ali de todo o processo. Então, com essas expertises diferentes que a gente forma o nosso time e que, por isso que a gente tem um espaço muito grande, muito sólido no mercado hoje. Hoje a gente atua principalmente no mercado nacional, em amplo espectro, mas a gente também tem alguns projetos, a gente também dá umas pinceladas também, principalmente na América do Norte, Europa, e Emirados Árabes, né, que faz de hoje a Electron Security uma das principais consultorias de cibersegurança do planeta, né. E, com tudo isso, a gente acaba tendo muito sucesso, né, a gente gosta de mencionar, principalmente essas grandes parcerias, porque com esses resultados concretos que a gente acaba tendo grande sucesso com os nossos clientes que buscam essa segurança. Então, hoje que a gente vê no mercado muita gente procurando anualmente consultorias de cibersegurança, a gente vê que tem muita gente procurando e não encontra direito uma solidez, uma segurança grande na consultoria, quando na verdade a gente acaba concretizando uma parceria recorrente, né? Então é muito comum a gente ver os parceiros trocando de consultoria todo ano, e aqui a gente acaba fazendo o contrário, a gente consegue uma fidelidade maior, né? E não é à toa que hoje a gente tem aqueles parceiros que eu mencionei com contratos já bastante longevos, né? E eu não vou me alongar muito, na verdade, vou passar a bola para o Arthur, que o Arthur acho que é o grande astro da noite, ele vai trazer um pouquinho sobre um desses resultados que a gente teve no ano passado. Ele é nosso líder o líder de referência técnica aqui, né, um dos líderes técnicos do nosso time, e ele está à frente de vários projetos, e um desses projetos foi muito interessante, que é o que a gente vai mostrar aí hoje,
que é hackeando aí um banco sem sair do quarto, né? Ele estava junto com o Matheus Vreck, Gustavo Oliveira, que é o FEPAM, também são outros nomes muito fortes na comunidade de Bug Bounty, provavelmente a maioria conhece. E se não conhece, vale a pena conferir, porque o Arthur não vai me deixar mentir, o que ele tem para trazer é muito interessante. Então, acho que é isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado pelo convite de estar aqui. Acho que é com você, Arthurzinho. Boa, boa. Não sei se o Matheus vai querer falar mais alguma coisa antes, senão eu já posso começar. Pode tocar, tô. Casa é sua, mano. Boa, valeu. Primeiro, o Cássio já acabou agradecendo, né, o convite. Mas também agradecer novamente o convite. Muito feliz de estar aqui comentando um pouco sobre essa história, esse teste que eu realizei junto com o VREC e com o FEPAM. Acho que com certeza foi um caso bem interessante. Acho que vai, vai ser bem interessante para todo mundo olhar essa história, entender como a gente lidou com alguns cenários, né? E talvez ter algum insight, alguma ideia aí, né? Então, o título da palestra é Hackeando um Banco Sem Sair do Seu Quarto, por, por mim, né? Por Matheus Beck e pelo FEPAM. Antes de começar a palestra, eu vou deixar um QR Code aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho a apresentação, tudo certo, né? Beleza. Então, Certinho. boa. Obrigado, galera. Então, aqui eu vou deixar um QR Code, caso vocês queiram realizar o download da apresentação, vai ter esse link. Então é só apontar o telefone, colocar o QR Code e aí vocês vão conseguir baixar a apresentação. Tem esse momento agora para baixar, tem também depois no final eu vou colocar e deixar ali, talvez eu possa deixar ele ali enquanto não é um phishing, não é o phishing, Daniel, é caso você queira baixar a apresentação. Não se preocupe. Então, quem sou eu, né? Meu nome é Arthur Aires, eu sou bug hunter e pentester, tenho mais ou menos aí 3 anos de experiência na área, tendo alguns destaques internacionais, principalmente pela HackerOne, né? Convidado há alguns anos aí para participar dos live hack events deles pessoalmente, no PayPal, na AWS, em programas como PayPal, AWS, Amazon e outros programas ali que a gente acabou assinando NDA e não pode comentar sobre eles. Mas assim, acho que esses são destaques bem interessantes. E também sou líder técnico aqui na Eritron Security. Ah, boa. Então, o que que a gente vai comentar um pouquinho hoje aqui é especificamente sobre o que a gente tinha que fazer, né? Qual era a ideia desse teste. Uma parte do reconhecimento, né? Falando um pouco sobre a enumeração de domínios, sobre a identificação da vulnerabilidade, os próximos passos, né, no processo de exploração e os desafios que acabaram sendo envolvidos tanto na pós-exploração quanto no processo de exploração, né? Então, aqui nesse engajamento que a gente tinha, né, nesse pentest, todos os ativos que eram pertencentes a essa instituição financeira eles estavam dentro de escopo, né? A gente tinha o safe harbor e tinha autorização da instituição financeira para realizar isso, né? Então não foi hackeando um banco qualquer aleatório sem permissão. Então a gente tinha permissão em contrato e NDA com essa instituição financeira. O que não, os don'ts desse teste era especificamente em relação a testes e transferências de dinheiro, não era pra gente não poderia, né, realizar testes e transferências de dinheiro, porque ia dar uma dor de cabeça depois, né? E a meta específica, né, desse teste era conseguir informações confidenciais de um executivo desse banco, né? Que foi o que a gente acabou conseguindo, dando spoiler, né, no final da apresentação, foi o que a gente acabou conseguindo ali no final dos testes, né? Durante o processo de reconhecimento não tem muita novidade aqui, né? Mas principalmente realizando um processo de reconhecimento bem interessante e importante ali dentro dos ativos dessa empresa, procurando por todos os subdomínios e domínios relacionados com o certificado dessa instituição financeira em específica, realizando o reconhecimento e utilizando o Wayback Machine, que ele é com certeza uma boa fonte de reconhecimento ali, que a gente consegue com certeza ter acesso a muitos ativos e entender também entender grande parte dos ativos e da tecnologia que essa empresa acaba utilizando, né? Aqui um exemplo, como o escopo era livre em tudo dessa instituição financeira, a gente acabou utilizando o XML API, ele é bem interessante porque a gente conseguiu, por exemplo, descobrir que um endereço de IP ele apontava para diferentes domínios, né? Então a gente conseguiu aumentar a superfície de ataque, conseguiu perceber que era possível encontrar mais subdomínios, né? Então essa é uma boa API que a gente acabou utilizando durante os testes e utilizando o Subfinder, que já é uma ferramenta bem conhecida
no meio de bug bounty, no meio de segurança da informação, porque ele acaba sendo uma boa forma de reconhecimento passiva, né, utilizando as APIs ali que ele acaba disponibilizando. Então, aqui é um exemplo de enumeração de subdomínio que a gente também fez na instituição. E no Wayback Machine, a gente acabou encontrando mais de 90 mil URLs dessa instituição financeira, né? Então, essas URLs elas foram interessantes porque a gente conseguiu perceber que parte dessas URLs eram de aplicações Java, né? E isso já acendeu um alerta, assim, por causa da presença dessa extensão .jsf, acabou acendendo um alerta de, putz, provavelmente podem existir vulnerabilidades relacionadas a aplicações Java nessa aplicação e provavelmente é melhor a gente procurar por alguma de serialização e, dito e feito, a gente acabou encontrando, e aqui tá exemplificado, né? A gente acabou encontrando quem já viu uma deserialização em Java, né? Quando você tá com um burp switch ali, quando você encontra um objeto desse assim limpo, o olho brilha, o coração dispara, poxa, provavelmente isso aqui vai dar muito bom. Provavelmente, partindo desse ponto aqui, a gente vai conseguir execução de comando, né? E a gente acabou encontrando dentro de um input, né, da página, né? A gente acabou encontrando esse objeto Java serializado. E provavelmente o que estava acontecendo era o back-end da aplicação gerava isso no input HTML, esse objeto Java serializado, e enviava esse objeto para o back-end, processava, gerava o front-end ali, e o front-end depois enviava de volta esse objeto ali para o back-end da aplicação que processava esse objeto, né? Então, dando uma explicação rápida aqui sobre. Aqui, tá mostrando, né? Eu estava olhando, mas esse aqui é o objeto que a gente encontrou ali dentro da página. E falando um pouquinho sobre serialização, né? E falando um pouquinho sobre programação orientada a objetos, meio que dando, meio que dando uma explicação bem básica, assim, para que vocês possam entender mais ou menos o que estava acontecendo ali, né? Então a gente tinha, meio que exemplificando uma classe, né? A gente tinha essa classe carro, que vai definir meio que a estrutura e o comportamento, né? Que vai ser comum a todos os carros. E a gente tem os objetos Mercedes, que em teoria seriam marcas diferentes, mas que no final das contas são carros são carros, né? E mantém a propriedade de um carro, apesar de terem características diferentes, no final das contas todos são carros e pertencem à classe carros, né? E a serialização, ela vai acabar trabalhando com classes e objetos, né? Ela serve principalmente para que você tenha um objeto serializado de um ponto e que no último ponto dele, como está mostrando nessa imagem, a gente tenha o mesmo objeto. Então, por exemplo, eu vou serializar uma classe, eu vou ter essa classe serializada, eu vou manter, por exemplo, ela em um banco de dados, em um arquivo ou na memória, e quando eu deserializar essa classe, eu vou ter eu vou ter tudo que está igualzinho no objeto que estava serializado, né? Então, a ideia é que o objeto seja mantido e ele seja e eu consiga ter esse fluxo. Então, por exemplo, assim, o fluxo de bytes que eu tinha no início da serialização tem que ser o mesmo ali no final depois do processo de serialização, né? Eu tenho que ter o mesmo objeto, então eu vou conseguir manter, né, esse objeto intacto ali, né, com o processo de serialização e utilizável, né, por outra aplicação, por exemplo. Então, voltando aqui à ideia, né? O primeiro passo quando você encontra um objeto daquele jeito em uma página, principalmente uma aplicação Java, é utilizar o YOSO-Serial. O YOSO-Serial, eles são gadgets, ele é uma aplicação em Java que contém gadgets públicos. Gadgets é como se fosse um código que permite a exploração, né? Que está presente em diversas aplicações Java nativas, né? E por meio de um gadget você consegue, por exemplo, realizar algumas ações dentro de uma aplicação Java. Por exemplo, nesse caso em específico, a gente está utilizando o gadget aqui chamado URLDNS, e a ideia de utilizar esse gadget era que especificamente a gente conseguisse uma resolução de DNS dentro dentro dessa deserialização, né? Então, bastou gerar o objeto Java serializado com o gadget URLDNS, colocando esse objeto dentro desse parâmetro. Aqui está exemplificado, não está desse jeito, não é esse parâmetro bonitinho, né? Era um outro nome que não tinha relação com esse parâmetro. Colocando o objeto, enviou a requisição e nada chegou no collaborator, né? Então, putz, o que que será que poxa, será que realmente está acontecendo a deserialização, né? Será que esse objeto Java não tem nada ali, né? Será que ele realmente não é funcional?
ele não está sendo deserializado ali no back-end da aplicação, ou não está sendo deserializado agora, por exemplo, né? Então, nada voltou, a gente acabou achando estranho, e o objeto ele estava claro ali, bonito, então foi estranho não ter ocorrido a deserialização, então provavelmente tinha, e o spoiler, né, tinha alguma proteção no back-end que verificava as classes que estavam sendo deserializadas, e além dessa proteção do back-end da aplicação, a gente tinha também o servidor de Out of Band do Burp Suite, os collaborators estavam bloqueados. Então, além de o servidor do collaborator estar bloqueado, a aplicação também tinha uma técnica implementada Opa, aqui eu já vou entrar na parte do JRMPC, né? Esse aqui é outro gadget, né? Então, é outro gadget que também está presente dentro dos payloads que compõem o YOSO Serial, e o JRMP Client, ele é um dos gadgets, e por meio desse gadget a gente poderia também inferir, porque, por exemplo, no caso do RLDNS, a gente não recebeu o out of band nesse caso em específico. O JRMPC Client, ele é um outro exemplo de gadget que permite com que a gente meio que suponha que a deserialização está acontecendo, né? Porque a gente não conseguiu confirmar a deserialização até que a execução de comando ela chegou no nosso servidor de out of band, né? Então, o JRMP Client, que é esse payload em específico aqui do YOSO Serial, ele é uma das formas de entender se a deserialização está ocorrendo ou não no back-end da aplicação, porque a aplicação ela vai tentar se conectar ao endereço e a uma porta do servidor que você definir ali no gadget. E quando, por exemplo, o servidor está bloqueado, ou quando, por exemplo, se a deserialização não estivesse acontecendo, provavelmente a página iria carregar muito rápido. Ela não iria ter um delay, né? E se a deserialização estava acontecendo, provavelmente a aplicação Java ela iria tentar se conectar dentro do servidor que a gente está dentro, iria tentar se conectar, né, no servidor que a gente subiu. Nesse caso aqui, eu vou também comentar um pouquinho sobre a extensão que a gente acabou utilizando do Burp Suite. Essa extensão ela é muito boa e ela facilitou o processo de exploração. Eu já utilizei ela em outros casos. Esse caso em específico, a gente não tinha o payload comprimido em gzip, mas ela é uma mão na roda quando você encontra a serialização e esse objeto Java ele está comprimido em gzip. Então você consegue, por exemplo, configurar ali nessa parte de baixo ali que está escrito compress usando gzip, você consegue colocar para ele comprimir usando gzip e depois encodar em base 64. Então é uma mão na roda ali e você consegue utilizar ela é como se fosse um front-end ali para o YOSO Serial. E tanto que aqui na parte de configuração dela que a gente consegue setar ali o path do Java, o path do YOSO Serial, e aí a gente consegue meio que usar esse front-end da aplicação ali para facilitar, né, a exploração de serialização em Java. Então, ela é uma boa extensão para você ter aí no seu toolkit, no seu Burp Suite. Então, o próximo payload que a gente acabou utilizando, né, que eu tô meio que detalhando rápido, porque na realidade não foi assim. A gente acabou testando todos os payloads do YOSO Serial, né, para saber, poxa, não tem nada funcionando. E o JRMPC Client, ele acabou dando uma luz ali no fim do túnel, dizendo que, poxa, isso aqui não é o final do caminho, né? Não ter chego o RLDNS não é o final do caminho. A gente gerou o objeto com o JRMPC Client, apontou para esse endereço aqui, porta 8080. O que aconteceu? O tempo de carregamento da página levou 13 segundos, né? Então, para vocês terem noção, mais ou menos, a página estava carregando em menos de um segundo. Então, com esse objeto Java serializado, com o payload que a gente setou, a página demorou 13 segundos para ser carregada. Isso já foi um forte indício de que provavelmente a deserialização estava acontecendo nesse objeto, né? E que nem todos os objetos, né, do YOSO Serial estavam bloqueados. Então a gente, poxa, provavelmente a deserialização está acontecendo. A gente tem que investigar um pouco mais, tentar um pouquinho mais, que provavelmente esse cenário vai sair, né? Eu não estou olhando o chat, mas eu acredito que no final vai ter um espaço para perguntas. Mas, então eu estou meio que falando aqui, mas se tiver alguma pergunta, acho que no final a gente pode responder. Eu vou olhar o chat direitinho. Então, a gente acabou percebendo, né, que a deserialização estava acontecendo, porque a página demorou muito para carregar quando a gente inseria o payload utilizando esse gadget chamado JRMPC Client. E aqui é a diferença entre os dois exemplos. A gente já tem, então, a gente já meio que confirmou
que a deserialização estava acontecendo, o próximo passo, então, seria realizar a exploração. Uma coisa que a gente percebeu depois de diversos testes era que o payload, o gadget URL DNS, ele não estava bloqueado, o que na realidade, o que realmente estava bloqueado eram os servidores de out of band do Burp Suite, e isso acabou acenando mais um alerta, né? Acenando mais um alerta, porque a gente confirmou que o URL DNS ele não estava funcionando com os servidores do Burp Suite, porque com o collaborator do Burp Suite, né? Porque provavelmente eles estavam bloqueados internamente, mas com os payloads do Interact SH eles não estavam bloqueados, né? E isso a gente acabou percebendo aqui utilizando o client que a gente recebeu as resoluções de DNS, né? Então, esse foi mais um indicador positivo de que a, provavelmente a deserialização estava acontecendo, né? Então, poxa, a gente conseguiu com RLDNS, com outro servidor de out of band confirmar a deserialização. Depois disso, a gente vai até detalhar um pouquinho que o SOC acabou também bloqueando a, o DNS do Interact SH. A gente acabou comprando um monte de domínio, subindo máquina da AWS e configurando alguns servidores custom, né, para poder continuar a exploração antes da gente conseguir persistência no serviço, né? Então a gente, beleza, conseguiu confirmar também que o URL DNS estava funcionando. O próximo passo, então, seria testar todos os gadgets ali do YoSoSerial, ou pelo menos testar alguns gadgets para saber se, o gadgets como collections ou alguns outros exemplos de gadgets, né? Testar todos os gadgets para saber se a gente conseguiria a execução de comando e, já como esperado, né, não ocorreu. Nenhum dos gadgets padrões do YoSoSerial funcionaram porque provavelmente alguém já tinha passado por ali, né? Alguma consultoria já tinha feito pentest ali naquela instituição financeira e já tinha percebido aquele lindo objeto Java serializado que estava ali, né? Então, provavelmente dentro dessa aplicação Java, né, existia algum tipo de proteção que evitava que qualquer classe fosse deserializada, né? E provavelmente essa proteção que foi implementada, e isso aqui a gente está meio que fazendo inferências, porque a gente não teve acesso ao código da aplicação, mas a gente está fazendo inferências, né, de que provavelmente a técnica que estava implementada era o Localhead Object Input, ou seja, todo objeto, quando ele é serializado, ele carrega o nome da classe ali, né, dentro desse objeto serializado, e esse Localhead, ele vai acabar verificando se essa classe que está ali dentro do objeto serializado, ela pode ou não ser deserializada. Meio que resumindo assim um pouco dessa proteção implementada. Então, o que provavelmente foi implementado ali no back-end dessa instituição financeira foi um validador para saber se aquela classe que estava sendo deserializada ali, ou que seria deserializada, se ela poderia ou não ser deserializada, né? O que acontece é que nem sempre esse método de correção ele é efetivo, porque já saíram alguns bypass relacionados principalmente a bibliotecas que são conhecidas, né? Então, por meio de alguns bypass, e isso eu vou detalhar um pouquinho mais tarde, a gente acabou utilizando o Serial Killer Bypass Gadget Collection. Por meio desses bypass, a gente acabou conseguindo, né, burlar a proteção que foi implementada, burlar a proteção que impedia a deserialização, né, de qualquer objeto Java. E meio que a solução foi isso, né? A gente meio que a solução seria utilizar essa classe que é permitida, né? E meio que colocar o payload malicioso ali por trás dessa classe permitida. Então, o que vai acontecer com esses bypass é que a, o gadget que vai aparecer ali para a classe que está sendo verificada ali pela aplicação Java, vai ser um gadget que é permitido e que é padrão, por exemplo, da aplicação, mas na realidade o que vai ser deserializado mesmo é um gadget malicioso, e para isso a gente utilizou esse repositório e essa lista de bypass, né, que foram apresentadas na RSA. O nome desse repositório é Serial Killer Bypass Gadget Collection, e ele tem diversas coleções de payloads. Esse foi um caso interessante, né? Porque a gente estava trabalhando em conjunto, estava aí o FEPAM e o VREC nesse caso aqui, né? O VREC acabou encontrando esse repositório que tinha essa lista de bypass ali, bypass específicas. E o que a gente acabou fazendo foi igual o YoSoSerial. A gente acabou pegando todos os bypass que estavam presentes dentro desse script,
gerou um script em Python. Na verdade, o Vreck escreveu esse script em Python, né, para gerar todas as possíveis combinações com os bypass e com os gadgets que poderiam ser deserializados, né, com um comando simples. Então a gente acabou. Isso meio que vai fazer muito barulho, mas não tinha muito o que fazer, né? A gente acabou colocando, então, meio que escrevendo um comando que tinha a classe que seria, no caso, o gadget que seria utilizado para deserialização e o gadget de bypass ali, né? Que seria utilizado. E ali o nosso domínio. E aqui a gente escreveu esse script para meio que gerar todos os payloads possíveis e depois com o objeto serializado a gente utilizou um intruder, né, para mandar todas as requisições ali, né, com todos os objetos serializados. E ainda bem, acabou que a gente acabou encontrando bypass e um monte de ping acabou chegando, né? Um monte de resultado de DNS acabou chegando dentro do nosso servidor customizado, né? E a partir desse ponto aqui era festa, já estava estourando champanhe, já estava todo mundo feliz. A gente conseguiu, então, execução de comandos dentro de uma das principais aplicações dessa instituição financeira, né? Então, a gente tinha um RCE dentro dessa instituição financeira. é, Agora, o próximo passo seria meio que pós-exploração, porque a gente precisa, e isso a gente até era muito cobrado da gente, de que a gente tivesse mais do que só esse RCE, porque muitas vezes esse ping e essa tela preta aqui não significa muita coisa para um executivo, né? Então, como a gente comentou lá no começo da apresentação, uma das métricas era tentar, por exemplo, chegar em dados de um executivo específico dessa instituição financeira, para realmente poder demonstrar impacto realmente com essa vulnerabilidade, né? Então, a gente conseguiu o RCE, os próximos passos, então, seriam meio que lidar com a pós-exploração e também lidar com o SOC dessa empresa. Então, o que que aconteceu, como eu comentei lá atrás, né? Todas as resoluções de DNS para o Interact foram bloqueadas, a gente acabou tendo que comprar diversos domínios e subir diversas máquinas na AWS para que a gente meio que fosse, toda vez que o SOC bloqueava um endereço, a gente subiu uma nova, já tinha, na verdade, várias, né? Esperando, então usava uma, queimava, usava outra, queimava, meio que estava nesse caminho até a gente realmente conseguir persistência. É, e a gente acabou também se deparando com um cenário que era, como a gente tem, por exemplo, a gente consegue exfiltrar saídas de um comando ping, né? Mas como que a gente conseguiria exfiltrar o conteúdo interno, né? Ou exfiltrar um comando complexo para que a gente realmente pudesse fuçar ali o servidor e realmente ter acesso às informações, né? E também como que a gente conseguiria fazer isso de uma forma que evitasse muitas consultas de DNS, né, e tentasse pelo menos diminuir ali o barulho que a gente estava fazendo dentro da aplicação, né, e dentro do SOC ali dessa instituição. Então, o que a gente tentava fazer era performar o mínimo de resolução de DNS possíveis, tentar também evitar a utilização de binários comuns, porque esses binários comuns eles também eram sinalizados pelo SOC ali, ele acabava percebendo, e em alguns momentos a gente percebia que a execução de alguns comandos nossos eram bloqueadas, né? Então, uma coisa que a gente estava tentando fazer era evitar a utilização de binários comuns. Outras coisas que a gente fazia também, por exemplo, a gente tinha, por exemplo, o Java, que chamava o Bash, e o Bash chamava o SH, por exemplo, né? A gente copiou o bash ali do barra bin, moveu ele para o barra tempo e deu permissão de execução e meio que mudou ali a ordem de execução aquele bloqueio que antes foi implementado pelo SOC, né? Pelo menos durante os testes que a gente realizou, esse bloqueio não estava mais funcional, porque aparentemente o executável já não era o mesmo, já estava em outro lugar, e aquela árvore de execução que o SOC tinha bloqueado, ela já não era mais funcional, e a gente acabou fazendo isso por um bom tempo, para evitar que o SOC continuasse bloqueando a gente, né? E por que que a gente estava meio que nessa batalha com o SOC, né? Não que a gente não tivesse autorização, mas um dos pontos era que se a gente meio que pedisse para o SOC, não, não bloqueie a nossa ação, provavelmente isso seria utilizado depois, né? Ah, não, vocês só foram tão longe porque a gente deixou, né? Porque o SOC parou, né? O que não é realmente, não foi a realidade, né, nesse caso em específico. A gente disse, não, pode bloquear, tanto que os domínios do Interact foram bloqueados, né? Então, pode bloquear, toca o pau aí, o que vocês fizerem, a gente vai fazendo e a gente vai dar nosso jeito aqui, que foi como foi conduzido, né? E build, esse último ponto aqui, ele tá falando especificamente sobre quando a gente. E aí eu vou detalhar um pouco melhor ele aqui no próximo slide. Então, o que que a gente estava fazendo especificamente, né? Qual comando que era enviado para o servidor. Aqui é um exemplo de comando lendo um arquivo específico do servidor, né? O que que a gente fez? A gente lia o arquivo, fazia um pipe para o gzip para comprimir,
esse arquivo, né, ou essa saída, para evitar que a gente fizesse muitas resoluções de DNS, né? Usava o XD para transformar em hexadecimal e usava esse loop aqui, esse while, para que essas resoluções elas fossem quebradas em diversas resoluções e chegasse meio que ordenado no nosso servidor de out of band. A gente acabou também, aqui é o comando completo, né, que a gente utilizou, mas geralmente a gente colocava um parênteses dentro desse cat file aqui e rodava outros comandos como ls, acessou, percebeu também que dentro da máquina, depois que a gente montou essa forma de extrair os resultados, né, por meio de DNS, a gente também percebeu que na máquina tinham diversos DNFS montados, né, com milhares de arquivos ali sensíveis, né, que tinham relações com essa aplicação específica que a gente conseguiu acesso, né? Então, esse comando em específico, a gente utilizou ele para ler a saída do comando anterior, comprimir, transformar em hexadecimal e fazer com que esse hexadecimal ele seja resolvido no nosso servidor DNS e a gente consiga reconstruir ali essa resolução. A gente acabou também fazendo um fork do Interact SH especificamente com um código ali para que todas as resoluções de DNS elas fossem resolvidas de uma forma que ele criasse um arquivo e fosse adicionando essas novas resoluções de DNS nesse arquivo, né? Essa foto de perfil do Vrek aqui no GitHub significa que você tem que ter cuidado com os hackers que tem foto de gato no perfil, né? Então, o Vrek é um desses hackers que você tem que ter cuidado. Então, essa foi a modificação que a gente fez no Interact SH, né? Ela foi uma modificação bem pequena, até porque não era nada incrível. O que ela vai fazer? Ela vai quebrar a resolução de DNS que estava ocorrendo, quebrando essa resolução de DNS em parte. Parte do subdomínio ali, uma parte vai representar o nome do arquivo e a parte anterior vai representar o conteúdo do arquivo que vai ser adicionado né? Isso está no repositório do Vrek, caso vocês queiram dar uma olhada nesse código, né? Isso vai ser adicionado naquele arquivo que está na resolução, né? Então, o comando final que a gente utilizou, né? Utilizando o serial killer foi java serialkiller.jar, a classe, o gadget que a gente estava utilizando para conseguir a execução de comando, a execução de código e depois a execução de comando, o gadget de bypass, esse aqui esse começo aqui, né? Que chamou SH e depois chamou bin.bash, é porque quando você está, dependendo da forma você consegue a deserialização, em alguns momentos você não consegue utilizar comandos que tenham espaços e argumentos, né? O Java ele tem um problema para lidar com isso, né? Então esse começo aqui ele é meio que uma gambiarra para poder fazer com que o Java consiga lidar com os argumentos e com os pipes e com essa shell complexa que a gente está utilizando aqui, né? Então, por exemplo, o comando ls-la, ele vai para um gzip, que vai comprimir novamente, né? Que vai comprimir, vai transformar em hexadecimal, vai quebrar as linhas e depois a gente usa o host para realizar o host com o argumento "-u" para utilizar o DP nessa resolução de DNS. A gente percebeu também que provavelmente, pelo menos a gente não conseguiu nenhum tráfego de saída TCP, então a gente imaginou que nesse caso provavelmente todo o tráfego de saída TCP estava bloqueado e todas as resoluções de DNS que a gente fazia utilizava o host e o DP, né? E colocava aqui -T4, e aqui tinha o domínio que a gente estava utilizando, né? Convertia isso para base 64 e fazia algumas correções ali, alguns replaces com seed, porque se a gente enviasse o objeto Java em base 64 sem encodar esse objeto corretamente, a deserialização acabava não acontecendo, né? Então tinha que colocar alguns encodes especificamente em barras, em iguais e em mais, né? Encodava esses objetos, tinha o objeto perfeito ali, e a gente recebia ali a resolução de DNS. Recebendo a resolução de DNS, como você pode ver, né, ele tem o que tá censurado aqui é o nosso servidor de DNS customizável, né? Então a gente censura o servidor de DNS. Aqui, se vocês podem perceber, tem o sssS.txt, que seria o nome do arquivo. O conteúdo anterior ao nome desse arquivo, ele era o conteúdo hex do arquivo, né? Então as resoluções que iam acontecendo e que tinham esse ss.txt, a customização que a gente fez no Interact SH, ela ia dando append, né? E adicionando ali esse conteúdo dentro do sss.txt. E depois a gente conseguia, né? Fazer o contrário, né? O reverso disso, que era estava em hexadecimal, convertia de hexadecimal para binário de novo e descomprimia esse binário que estava em gzip, e ali a gente tinha acesso à saída dos comandos, né? Aqui a gente não vai mostrar as saídas dos comandos que a gente acabou utilizando, né? Mas para vocês terem noção, a gente fez isso por muito, muito tempo, até realmente conseguir persistência em um
os ativos do servidor, mas por muito tempo a gente acabou utilizando DNS e filtrando muita coisa, né? Muita saída de comando para que a gente entendesse como é que estava o ambiente, como é que a gente estava funcionando, né? Só que meio que existiam, meio que a gente acabava esbarrando, né? Como a gente estava meio que numa batalha ali com o SOC, né? A gente acabava esbarrando com alguns problemas, né? Porque a gente tinha que comprar múltiplos domínios, né? Subir novas máquinas, porque cada vez o SOC ia bloqueando e dificultando o nosso trabalho, né? E também esses filtrar as saídas com DNS, ele é um pouquinho demorado, né? Vai retornar todos os dados de forma correta, vai, mas meio que esse out of band, né, usando DNS, ele é um pouco demorado. É um pouco demorado em comparação com uma shell que você só manda um header ali, executa comando, que é muito mais rápida, né? E o SOC, eles percebiam a nossa execução de comando, né? E no EDR, como aquele servidor em específico era um servidor tão crítico, né? Esse servidor ele não podia ser parado, não podia ser colocado em quarentena pelo EDR. Tanto que provavelmente eles não marcaram essa opção ali dentro do serviço. Ele não podia ser colocado em quarentena, então, só que ele meio que, no desespero, né, saía bloqueando a árvore de execução. Então, o que acontecia era que provavelmente eles bloqueavam essa árvore de execução em que o Java chamava o bash, e provavelmente, o Java não pode mais chamar o bash, bloqueava essa árvore de execução, e a gente acabou utilizando diversas alternativas, né, chamando outras shells, como o KSH ou SH, e a gente também percebeu, durante esse tempo, que o SOC ele meio que trabalhava no horário útil, né? E a gente acabava não trabalhando no horário útil, mas o SOC trabalhava no horário útil, porque a gente fazia alguma coisa o dia inteiro, no outro dia estava bloqueado o que a gente fazia, né? E a gente tinha que acabar pensando ou procurando outros bypass. Então a gente segurou, encontrou o último bypass, segurou, percebeu que o SOC trabalhava no horário útil, esperou da sexta-feira. Sexta-feira, 6 horas, começamos o trabalho até domingo, né? Então, a gente tem uma instituição financeira gigantesca, um só que deveria, em teoria, ser 24/7, mas o final de semana acabou quebrando ali esse, talvez essa proteção, né? Esse monitoramento do SOC, né? Então, os próximos passos foi lidar com o SOC, manter a persistência e, como eu comentei lá no começo, a gente tinha dentro desse servidor específico um NFS montado e esse NFS ele tinha diversos documentos, muitos documentos em PDFs com dados sensíveis de clientes e de executivos, né? E como eram muitos dados, a gente entendeu que era muito melhor enviar uma solução de OCR e a gente acabou fazendo isso, né? Quebrando a solução em pedaços e enviando ela e depois meio que descompactando ela do mesmo jeito como a gente recebia, a gente enviou a solução de OCR para lá em binário, né? Para fazer para inserir esse OCR que transformava PDF em texto e com essa solução a gente conseguiu montar ali um script em Bash que permitiu com que a gente executasse, por exemplo, pesquisas dentro dos PDFs para que a gente pudesse pesquisar dados específicos daquele alvo que a gente tinha ali desde o começo. A gente também conseguiu manter persistência dentro do servidor, né? Deixou de realizar todas aquelas resoluções de DNS, então como era uma aplicação em ambiente produtivo e a gente tinha que evitar qualquer impacto possível ali, porque esse impacto poderia gerar prejuízo para essa instituição financeira, né? A gente acabou pegando uma página bem pequena que não tinha nada a ver, que era deslogada dessa aplicação específica para que não afetasse em nada. A gente teve que substituir os dados dela e a aplicação Java ela dava o redeploy quando a gente substituía os dados desse objeto ali que estava dentro da aplicação. A gente adicionou então esses dois headers ali em específico, e esses dois headers permitiram que a gente conseguisse chamar de forma não autenticada agora dentro dessa aplicação específica ali, né, dentro dessa aplicação específica ali, executar comandos dentro da aplicação por meio do header, sem ter que realizar mais resoluções de DNS, comprar domínio e subir máquina da AWS, né? Já tá ficando cara a brincadeira lá na AWS. E um ponto interessante aqui dessa imagem, essa imagem ela é interessante porque ela demonstra como que a gente acabou, ao longo dos testes, né, como foram diversos bloqueios implementados pelo SOC, a gente acabou tendo que, por exemplo, copiar o executável do Python, mover ele para o barra-temp, mudar de nome e utilizar o Python para chamar o bash, para a gente poder conseguir execução de comando dentro do servidor novamente, porque todas as vezes o SOC ia bloqueando meio que essa nossa árvore de execução, né? E a gente conseguiu, né? E a gente conseguiu nesse caso agora, né? Aqui tá demonstrando a imagem, né? Listar os dados em uma página que a gente pode agora finalmente, né, ter acesso aos dados, realizar a execução de comando
sem ter que ficar realizando as resoluções de DNS. E agora, partindo desse ponto, a gente começou a explorar, já conseguiu manter persistência, começou a explorar agora todo o serviço para que a gente conseguisse encontrar realmente os dados do alvo em específico dessa aplicação. A gente não colocou todos os dados aqui especificamente, né? Mas por meio desse engagement a gente encontrou tanta coisa, tanto documento sensível, encontrou declarações de imposto de renda, fotos de cartão de crédito, logs que eram feitos pela aplicação e que tinham números de cartões de crédito, logs de transações Pix, diversos documentos PDF gerados que eram principalmente relacionados a clientes private dessa instituição. Então, assim, todos os documentos possíveis com dados sensíveis e tudo que era possível. A gente chegou até a bater, por exemplo, em endpoints que manipulavam os cartões de crédito dessa aplicação. Então, assim, tudo que era possível de ser acessado, a gente conseguiu acessar por meio desse entry point ali, né? Tanto que a gente conseguiu, por exemplo, acessar fotos de cartões de crédito, conseguiu acessar fotos de declaração de imposto de renda. Claro, tudo está censurado aqui, né? Mas foi possível acessar dados muito sensíveis de muitos clientes ali dessa instituição financeira, e tudo a gente, claro, detalhou no relatório, tudo que a gente acessou, como que a gente acessou, né? Detalhou tudo isso bonitinho para a empresa para que ela pudesse corrigir isso da melhor forma possível, né? Essa foi a solução de OCR que a gente acabou utilizando, né? Como eu comentei, o que que a gente fez, né? A gente pegou essa solução de OCR. Aqui está um exemplo de saída, né? Então eu tenho um PDF qualquer que tinha esse exemplo de PDF. Por meio dela, a gente conseguia, por exemplo, com um comando, né, ter ali a saída em texto. Isso foi importante porque a gente acabou escrevendo um script em Bash que percorria um diretório específico desse NFS que tinha ali o PDF com as posições dos clientes private. Como era um executivo do banco, a gente meio que pensou, poxa, se é um executivo do banco, provavelmente ele é cliente private ali dessa instituição, né? E a gente acabou, e como eu comentei, né? A gente enviou. Aqui está um exemplo de como é que a gente fez para ir quebrando o objeto, né? Quebrar ele de pedaço em pedaço ali, né? Meio que quebrou ele de pedaço em pedaço, gerou essa saída de pedaço em pedaço aqui, né? Aqui está o script em Python que a gente. Aqui, primeiro, deixa eu voltar aqui. Primeiro a gente tem. Eu dei um cat dentro daquele executável que converti a PDF, transformei ele em hexadecimal, quebrei linha, removi a quebra de linha, né? E coloquei isso dentro de um arquivo TXT. Depois eu peguei um script em Python para separar ele em chunks, né? Em pedacinhos específicos. A gente teve 470 pedaços. E depois, para enviar para o servidor, a gente meio que, já que a gente tinha persistência, né? Foi só meio que inserir todos esses dados ali dentro de um arquivo, com append, né? Inserindo todos esses dados dentro de um arquivo ali, foi só reconstruir, dar o decode de novo da permissão de execução, e a gente conseguiu, nesse caso em específico, conseguiu executar a leitura do PDF, né? Conseguiu tirar os dados dos nomes do PDF de um PDF de exemplo dentro do servidor. Depois disso, a gente escreveu o script em Bash para percorrer todo aquele NFS gigantesco, procurando um PDF que tinha o nome desse alvo em específico. Conseguimos chegar nesse alvo em específico com a posição private dele, o que já foi suficiente internamente aqui para demonstrar impacto, né? Apesar de já ter passado por todos esses estágios, manter persistência, muitas vezes isso não é para um executivo de um banco, muitas vezes só, por exemplo, até a gente chegar naquele RSEC, tinha ali o header, né? Só que às vezes não é suficiente para demonstrar impacto. Então, com a posição financeira desse executivo, foi lá, mostrou para ele, olha, a gente conseguiu acessar esse servidor crítico dentro da operação de vocês e retornar informações suas com a sua posição de cliente private, e a partir disso a gente conseguiu ali conseguiu chegar no objetivo final desse projeto, né? Conseguimos chegar ali no alvo, conseguimos os dados financeiros ali desse alvo em específico dessa instituição financeira, e a gente ali meio que matou o engagement e conseguiu finalizar ali essa atividade. Então, assim, foram diversos estágios ali, mais ou menos assim, acho que eu estava até comentando com o Cássio, com o Matheus e com o Sandro aqui antes, acho que foi mais de um mês de trabalho ali em conjunto, meio que batalhando ali com o SOC e trabalhando ali dentro desse escopo específico. E meio que foi isso, meio que matou a apresentação agora, né? Mas esse foi o resultado final. A gente conseguiu atingir o objetivo, conseguiu partir de uma deserialização em Java que aparentemente estava segura, né? Não estava ocorrendo deserialização, conseguiu encontrar o bypass correto, conseguiu explorar o servidor com resoluções de DNS, meio que utilizando a criatividade ali, quebrando e quebrando o arquivo ou o comando que a gente está tentando receber, né?
e depois conseguiu manter persistência encontrando os pontos onde a aplicação Java estava montada, modificou um arquivo específico que não impactasse o ambiente produtivo, né? E partindo desse ponto, a gente conseguiu finalmente chegar no objetivo final, depois de enviar a solução de OCR e acessar os dados desse executivo. Falei bastante aqui, né? Eu deixei o QR Code ali da apresentação, se vocês quiserem baixar e acessar esse PDF que a gente acabou montando aqui para detalhar um pouco dessa apresentação. É isso. Vou deixar aqui nessa tela, caso vocês queiram acessar o link e baixar o PDF. Matheus, Sandro, acho que foi essa a apresentação. Corri aqui para não enrolar muito. Acho que é isso. Bravo demais, mano. Caramba, que aula. Boa. E deixar aberto aí, galera. Se quiser trocar uma ideia agora, fazer uma pergunta, pode abrir o microfone aí, fica à vontade. Sandro, se você quiser também colocar algum ponto aí também, mano. Essa aula aí foi de graça, hein, pessoal? Boa, foi Vou bem até parar a legal. gravação para a galera ficar à vontade. Boa, vamos lá.